professor Akio Ogawa é economista, formado do ano de 1966 pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, FEA-USP. É professor de Economia na mesma Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Atual membro do Conselho Deliberativo, foi diretor de comunicação e vice-presidente da Sociedade Brasileira Cultural Japonesa e Assistência Social, Bunkyo. Diretor de comunicação da União Cultural Esportiva Sudoeste, UCES. Presidente do Instituto Nikkei Web e presidente do Conseg Liberdade, Conselho de Segurança da Liberdade. Chamamos, então, para nos palestrar, o senhor Akio Ogawa, a quem recebemos com uma salva de palmas. Boa noite, senhores. Quando eu recebi o convite do Kiyoshi Hirakawa, fiquei muito feliz. Primeiro, pela data em que ocorre uma palestra sobre os 120 anos de amizade Brasil e Japão. Eu acho que essa coincidência não podia ser melhor. E agora, presenciando a homenagem que está sendo feita às pessoas que contribuíram para esse município, eu fiquei muito sensibilizado, porque eu acho que é um reconhecimento válido, um reconhecimento muito importante, porque, como temperamento, nós, de origem japonesa, nós somos muito mais para dentro do que para fora. Quer dizer, a gente não fica anunciando o que fizemos ou o que deixamos de fazer, e nós somos muito mais fazedor do que falador. E hoje, de repente, eu estou tentando voltar à coisa que eu fazia lá atrás, de ser palestrante. E fiquei muito contente pelo convite do Hirakawa. E, por outro lado, eu tive que começar a estudar um monte de coisa. Certo? Por quê? Você fala 120 anos. Você começa a olhar, e eu cheguei à conclusão que é importante hoje a gente fazer uma viagem. Tá? Quer dizer, uma viagem, Brasil e Japão, basicamente, a distância de São Paulo a Tóquio é 17.370 quilômetros. Ida e volta são 35 mil quilômetros. Então, é um lugar longe. Qualquer coisa que você fale sobre o Japão, acima de tudo, é longe. Mesmo hoje, para você ir ao Japão, você não consegue ir com menos de 27 a 30 horas. Certo? Quer dizer, quando você tem uma parada, você chegou na metade do caminho. Quer dizer, você tem o outro tanto que você tem que voar. Realmente, às vezes que eu vou ao Japão, a coisa que eu mais tenho preguiça é essa viagem de avião. Porque, olha, 12 horas mais 12 horas não é brincadeira. Quer dizer, a gente pode fazer o que quiser, mas é muito tempo. Mas, enfim, nós estamos viajando na distância, e é uma viagem que realmente vale a pena, e eu gostaria muito que a gente o Brasil tivesse condições de mandar estudantes do ginásio, não sei como é que chama hoje, mas no meu tempo era ginásio, com 13, 14 anos, dar uma viajada para o Japão. E eu acho que a pessoa volta com um conceito totalmente diferente. Quer dizer, você conhecer Japão com 12, 13 anos, você volta fã daquele país. É um país que eu adoro visitar. A minha mulher, que é japonesa importada,
quando a gente vai, ela pergunta, você moraria aqui? Eu digo não. Quer dizer, eu acho tudo muito lindo, muito gostoso, todo organizado. Tudo que a gente reclama aqui, a gente não reclama lá. A limpeza, todo mundo respeita o horário. Tem uma série de coisas que é muito bom. O serviço, de um modo geral, no Japão, é fantástico. Quer dizer, você não tem que pedir. Quer dizer, praticamente as pessoas fazem para você. Quer dizer, então, é uma coisa extremamente confortável. Mas eu, que sou nascido e criado aqui, eu vejo que eu não teria a menor condição de viver no Japão. Tá certo? Eu respeito muito aqueles que foram ao Japão para ser dekasegi, porque, olha, deve ter sido difícil. Não é fácil você se acostumar. Porque, no fim, a gente se acostuma um pouco com a desordem, com a desorganização, a não pontualidade, quer dizer, faz parte do nosso dia a dia. Quando começa a faltar, tá tudo, quer dizer, o trem, no trem bala, por exemplo, se o trem atrasa 1 ou 2 minutos, você tem no alto-falante pedidos de desculpa porque atrasou 1 minuto e tantos segundos. Quer dizer, é uma coisa que, para mim, me soa muito mais como coisa complicada do que uma coisa de respeito para mim, tá certo? Mas, para eles, é um respeito ao público que veio para tomar o trem naquele horário e eles estão 1 minuto e meio atrasados. Então, esse é o jeitão do Japão. Quando falamos sobre esses 120 anos, falei, bom, vamos ver o que é 120 anos. 120 anos é 1895, quer dizer, é lá longe, muito longe. Mas aí eu fui ver que a vila de Mairink foi fundada em 1890. Quer dizer, 5 anos depois de fundado a vila, estava sendo feito a assinatura desse tratado de amizade Brasil e Japão. Então, é uma coincidência, é quase coincidência, porque 5 anos, em 120 anos, é nada. E, coincidentemente, Mairink está completando 120 anos, 125 anos agora, e esse tratado de amizade é 120 anos. Como foi assinado esse tratado? Na verdade, esse tratado foi assinado em Paris, porque naquela época era muito mais importante Paris do que os Estados Unidos. Quer dizer, as coisas giravam muito mais centralizado na Europa do que nos Estados Unidos. Na época, foi assinado com o presidente Prudente de Moraes, representante do presidente Prudente de Moraes, e o representante do imperador Meiji. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse imperador. O que fez de diferença esse Meiji? Que, na verdade, ele ficou um bom tempo, 44 anos. Ele começou em 1868 e foi até 1912. Só que antes de voltar o imperador, porque a clã do imperador é uma história muito longa, é uma família longa, mas ele esteve afastado, digamos, do comando de 1603 a 1868, quase 300 anos. O Japão ficou sobre o governo do Shogun Tokugawa, da família Tokugawa. Quer dizer, dos senhores feudais, ele conseguiu assumir o comando e deixou a família tomando conta do Japão durante quase 300 anos. O que foi feito nesses 300 anos? O Japão virou um país fechado. Ele não abria os portos para ninguém, não tinha comunicação com o exterior, raros eram as comunicações, estava fechado os portos, só tinham abertura por Nagasaki já no fim do mandato, até que veio
o imperador Meiji, que voltou, que toda a família imperial, durante esse tempo, de 1606 a 1868, ele ficou em Kyoto e depois voltou para Edo, que é atualmente o Tóquio. Com isso, o Meiji, de repente, apareceu e ele fez, é chamado de Restauração Meiji. Ele mudou tudo. Então é uma coisa interessante como um homem consegue mudar o comportamento de todo um país. Mas o que ele fez? Ele projetou numa coisa muito importante que foi educar, ensinar a ler e escrever a todos. Porque até então, os samurais e os nobres tinham nome de família. Os outros não tinham nome. Eram, conhecidos por marceneiro, por isso, por aquilo, mas não tinham um nome de família. Aí, compôs-se. Todo mundo passou a ter nome e todo mundo aprendeu a ler e escrever. Então, de 1868, que ele começou o mandato, ele fez com que o Japão melhorasse de alguma forma, tanto que em 1894, 20 e poucos anos depois, ele estava fazendo uma guerra chamada de Sino-Japonesa, mas ele atacou a Coreia e acabou indo para a China e pegou um pedaço da China para o Japão. Então, foi uma guerra que começou tentando brigar com Coreia, pegou a Coreia e, de repente, entrou na China, tomando conta da Manchúria. Em 1904, a Rússia resolveu brigar sobre esse tratado, porque a Manchúria era um pedaço muito grande do território e ele tentou retomar do Japão, mas nessas duas guerras o Japão ganhou a guerra. Quer dizer, ganhou contra a China e ganhou contra a Rússia. Então, houve na Manchúria uma colonização japonesa, que foi até o fim da Segunda Guerra. Isso pertencia ao Japão. Mas por que precisava isso? Aí a gente vai olhar um pouco a evolução da população, comparando a população que o Brasil tinha e o Japão tinha. Em 1890, o Brasil tinha 14.334.000 habitantes. O Japão, na época, tinha 39.902.000 habitantes. No ano de 1900, nós tínhamos 17.438.000 e o Japão tinha 43.847.000. 1920, nós tínhamos 30 milhões e o Japão tinha 55 milhões de habitantes. Se a gente olhar que o tamanho do território japonês é 22 vezes e meia menor do que o nosso território, você imagina que fazer com que esse pessoal todo se alimentasse era um negócio complicado. Então ele tinha que expandir. Tanto que, por exemplo, o nosso presidente da UCIS, o Toshiaki Yamamura, ele nasceu na Manchúria. Então, a ocupação da Manchúria nasceu muitos japoneses lá, porque foi muita gente para trabalhar lá. Tá certo? Para tomar conta do território que eles tinham ocupado. Então a gente começa a olhar a história, você fala, poxa, dá para entender, né?
Depois, esse pessoal da Manchúria, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, todos voltaram para o Japão. Os pais do Toshiaki voltaram para o Japão e depois eles vieram aqui para o Brasil. Enfim, desse jeito foi que começou a guerra e depois, em 1885, foi a primeira imigração que o Japão fez para os Estados Unidos. Na verdade, em 1885, chegaram 29 mil japoneses nos Estados Unidos. Aí depois, em 1895, nós fizemos o Tratado de Amizade. Em 1899, chegaram 790 japoneses no Peru. E no Brasil, apesar do tratado ter sido assinado em 1895, o primeiro navio que chegou foi só em 1908, que nós estamos comemorando hoje os 107 anos da chegada desse navio, que são 791 imigrantes que chegaram aqui no Brasil. Isso tudo se deu na época Meiji, certo? Que é esse imperador que revolucionou um pouco o Japão, mas também sabia que você tinha que educar um povo, conseguiu fazer com que o país crescesse de tal forma que poderia guerrear fora, adquirir mais espaço para o povo japonês, mas, acima de tudo, ele fez o trabalho de educar todos. Quer dizer, que eram os que antigamente não era conhecido como povo, todo mundo começou a ler e escrever. Hoje, no Japão, todo mundo lê e escreve todos aqueles garranchos, certo? Eu, na verdade, fui mandado para a escola de língua japonesa, mas como eu era muito folgado, quer dizer, estava muito mais preocupado em brincar, acabei não aprendendo a ler e escrever. Quer dizer, aprendi diversas vezes, mas não cheguei a dominar para ler um jornal. Porque se a gente não lê um jornal, você não consegue guardar. Porque língua é aquela coisa que se você usa, você conserva. Agora, se não usa, não conserva. Então, no falar, foi engraçado. Quando eu entrei no curso primário, eu só falava praticamente japonês. A professora chamou a minha mãe e disse, olha, daqui para frente, o seu filho vai ter que falar português. Então, por favor, você use português também na sua casa. A minha mãe, que era uma japonesa ferrenha, contado por ela, ela disse, não. Na escola, o meu filho vai fazer tudo que a senhora mandar. Agora, na minha casa, manda o Joe. Então, ele vai continuar falando em japonês e tudo bem. 4 anos depois, por sorte, eu tive uma professora que me acompanhou durante os 4 anos do primário. E ela quis ir visitar a minha mãe. E ela disse uma coisa que era o orgulho da minha mãe. Ela falou, aprendi com seu filho que uma criança ser bilíngue não tem perda nenhuma. Pelo contrário, ela acrescenta. Você não fica com o português ruim, nem o japonês ruim. Você fica com os dois bem. Nossa, minha mãe achou assim coisa fantástica, que naquela coisa dela ela mandar fazer, então ela obrigou. Isso também, para mim, foi muito favorável. Quer dizer, embora eu não usasse muito, eu aprendi a falar e depois, durante um tempo, usava e não usava, e acabei casando com uma japonesa. E com isso, quer dizer, na verdade, essa minha mulher japonesa, eu acabei conhecendo porque eu estava procurando uma professora que melhorasse a minha leitura e escrita. E ela veio dar aula particular
e acabamos namorando e acabamos nos casando. Então essa foi a minha história com a minha mulher, que foi bem legal, porque ela veio aqui com uma bolsa para estudar em Curitiba e acabou ficando até agora. E eu acho que hoje ela não tem arrependimento, ela gosta do Brasil, então está tudo bem. É uma convivência pacífica e confortável. E como ela tem preguiça de falar português, então eu fico treinando a minha língua japonesa. Então, de falar eu estou legal. Quer dizer, tudo aquilo que não tem que estudar disciplinadamente, para mim está tudo bem. Agora, se você tem que fazer aquela coisa todo dia, pode esquecer que não é o meu estilo, né? E aí nós vamos viajando no tempo. Quer dizer, 1908 chegamos, os japoneses chegaram aqui. Depois veio, em 1912, virou o imperador Taisho, que teve um mandato muito curto, 14 anos. E depois teve a época Showa, que foi de 1926 a 1989. Ele ficou 63 anos como imperador, porque o imperador só troca se houver morte. Quer dizer, não tem substituição, não tem essa coisa de passar. Então ele viveu, tanto que esse imperador do Heisei atual, que eu considero, eu acho ainda ele como se fosse príncipe, porque a gente chamava ele de Kotaishi, que é príncipe, durante tanto tempo, né, que a gente achava até que ele era o Kotaishi e não o Tenno. Então é difícil a imagem dele, para mim, ser significante como imperador, embora hoje ele seja 26 anos como imperador. Então, desse jeito, esse foi o cenário do Japão, e que mandou para o Brasil esse pessoal. Agora, se você fizer uma estatística dos japoneses que vieram, então, o que vieram? Se você fizer a somatória, que foi até o ano de 70 e pouco, vieram 250 mil japoneses para o Brasil. Então, esse foi o total de vinda de japoneses. Durante a guerra não foi permitido, e houve também na Câmara dos Deputados e no Senado tentativa de proibir imigração japonesa. Certo? Quer dizer, a gente pensa que foi sempre pacífico, não foi tão pacífico assim. Quer dizer, por um voto acabou sendo continuou sendo permitido. Mas, no total, vieram 250 mil. Com a evolução do Brasil, a partir de 1988, o Japão estava em franco progresso. O Japão, que nos anos 50, que depois da guerra, ele estava muito mal. Tanto que, quando foi construído o pavilhão japonês no Parque do Ibirapuera, 1954, por ocasião do 4º centenário de São Paulo, o que aconteceu? Naquela época, foram convidados todas as comunidades para construir alguma coisa dentro do Ibirapuera. A única comunidade que compareceu para construir alguma coisa foi a japonesa. Aquele pavilhão foi montado uma vez no Japão, foi construído totalmente lá, montado, desmontado, trazido para cá e remontado aqui, em 1954. Só que com o tempo, a gente esquece. Mas, na realidade, o dinheiro daquele pavilhão, praticamente o dinheiro foi muito mais da comunidade japonesa daqui do que do Japão. Porque o Japão não tinha condições
de fazer esse tipo de coisa. Tá? Em 1954, 58, por exemplo, houve uma competição de natação do Japão nos Estados Unidos. Isso aconteceu, mas só aconteceu porque um japonês que imigrou para os Estados Unidos estava muito bem e resolveu aceitar toda a equipe de natação, de treinadores a competidores, na sua casa, alimentou, fez tudo. Por quê? Porque o governo japonês não tinha dinheiro para mandar atleta para os Estados Unidos. E esse senhor tem um filme até, e que, na verdade, eu estou querendo legendar para mostrar o que aconteceu. Quer dizer, na verdade, existia um preconceito contra os japoneses nos Estados Unidos, mesmo em Los Angeles, e que, na verdade, com essa competição, onde uns baixinhos, né, concorrendo com as pessoas enormes, exímios nadadores, de repente, nessa competição, ganharam os japoneses, quase todas as medalhas de ouro acabou indo para essa equipe, que não tinha recursos do Japão. Na verdade, foi do imigrante japonês nos Estados Unidos. Então você vê como é que era a situação do Japão pós-guerra. E aí foram desenvolvendo, e com essa ida para os Estados Unidos desses nadadores e prêmio, aí que eles pensaram em fazer as Olimpíadas de 64, que também todos diziam que era impossível. Esse senhor americano, quer dizer, japonês, imigrante, que estava nos Estados Unidos, ele fez uma campanha pela América Latina inteira, visitou a África, visitou todos os lugares para pedir voto para que a Olimpíada de 64 fosse no Japão. Todos diziam que era longe. Ele falou, não, mas longe de quê? Quer dizer, se você está no Japão, longe são vocês, não somos nós. E ele foi fazendo essa campanha e conseguiram fazer a Olimpíada de 64, que foi assim o marco que fez com que o Japão entrasse na rota de desenvolvimento. Foi um negócio impressionante. Quer dizer, o Japão, com a Olimpíada, ele, de repente, explodiu. Quer dizer, toda a concentração de um país pobre, na época, para fazer isso daí, de repente, ele fez com que o espírito japonês viesse à tona e conseguisse sair para uma Olimpíada. Tanto que, logo depois, o desenvolvimento do Japão foi muito grande, então o número de imigrantes que vinham para cá diminuiu muito. E, finalmente, em 88, começamos a mandar os nossos descendentes para o Japão. Quantos foram? No começo, a conta que se fazia é que eram 250 mil decassegues daqui para lá. Quer dizer, então, muitos com diploma de universitário, foram tudo quanto é tipo de pessoas. Muitos disseram que foram maltratados, sofreram, etc. Mas, se você for analisando, você vê que os que sofreram, talvez, foram aqueles que não chegaram a aprender a língua japonesa. Quer dizer, você não conseguia se comunicar no Japão. Tá certo? Se uma pessoa está lá no Japão e não aprende a falar japonês, então ele é tratado como peão de obra sempre. Tá certo? Porque mesmo nós, pouca relação temos com o pessoal que trabalha em construção. Peão de obra de construção, você nem faz muito contato. Então, essa é a diferença. Mas, se você considerar o global, nós, Brasil, recebemos 250 japoneses. Porém, o Brasil também já devolveu os 250 mil japoneses, não é? Então, contabilmente, nós estamos 0 a 0.
Não devemos e eles também não nos devem nada. Agora, o que foi sensacional nesse tratado, que está completando 120 anos, é que depois disso sobraram 1,5 milhão de descendentes de japoneses. Tá certo? Você vê o milagre da multiplicação que aconteceu. Então foi uma coisa sensacional. Esse tratado de amizade foi uma coisa sensacional. Tanto para o Japão, que conseguiu mandar gente para fora para fazer a nova vida, e tanto para o Japão, que estava em crescimento, que recebeu mão de obra nossa, e está aí. Nós temos hoje praticamente 1,5 milhão de descendentes. Hoje tem primeira, segunda, terceira geração, e tem uma coisa que é ótima também, que é a formação do povo, que é a mistura. Porque quando você vê concurso de beleza da comunidade, quase todas que ganham são mestiças. Não tem jeito, quer dizer, quando você mistura a raça, de repente você vê pessoas melhores. Quer dizer, são moças com corpo melhor, mais bem definido. Então, essa mistura está sendo sensacional. Embora a mistura seja uma coisa sensacional, eu acho que é muito importante você ter, como falou o vereador Kiyoshi, eu acho muito importante a gente ter a cultura japonesa divulgada aqui. Nas festas, tá certo? Tem o cantor Joe Hirata, que outro dia, conversando, ele falou uma coisa que eu achei sensacional. Eu falei, olha, Kyo, eu tenho ido em diversos festivais, cantado em tantos lugares, mas nos eventos japoneses, o que não tem é briga. Briga. Não tem nenhuma dessas violências acontece em eventos japoneses. Diferente de rodeio e outras coisas que tem muita violência, tem muita coisa que acontece, no nosso, efetivamente, não tem acontecido. Então, é uma festa familiar. Você pode levar netos, bisnetos, sem nenhum medo de que venha acontecer alguma tragédia. Isso é uma coisa boa. A comida japonesa, que não muito lá atrás, as pessoas não comiam peixe cru. Tinha gente que comia até aqui, engolia até aqui e falava, não dá, não dá. E hoje, é raro encontrar pessoas que dizem, nunca comi peixe cru. Outro dia, eu estava na festa de Bon Odori, em Ibiúna, e o que eu vejo? Quer dizer, lá tem o Bon Odori, e no Bon Odori é oferecido o udon, que é aquele macarrão, né, que é diferente do ramen, é um macarrão ensopado. E rodando a mesa, eu e a minha mulher, de repente olhamos que todos estavam usando o palitinho para comer o udon. E, surpreendentemente, nós encontramos um casal de descendentes que estavam usando o garfo. Falamos, poxa, como pode uma coisa dessa? Quer dizer, com essa cara, você não saber usar o hashi é uma coisa vexatória. Então, hoje eu falo muito para as pessoas que eu acho que é muito importante saber o seguinte, nós somos brasileiros. Quer dizer, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Agora, tendo essa cara, quem olha, primeiro vai pensar que nós somos japoneses, para depois pensar que nós somos brasileiros. Tá? Quer dizer, como diz, está na cara. Tanto que eu estava os Estados Unidos me pagou uma bolsa, a gente estava em Los Angeles, a gente ia atravessar para o México, e eu estava sentado
no banco de uma perua, perto da janela. De repente, a polícia resolveu parar e perguntou para mim: "Que você é?" Eu falei: "Brasileiro." Aí o polícia falou para o chefe da equipe o seguinte: "Deixa esse cara aqui." Tá certo? Aí o chefe de equipe falou: "Olha, você fica um tempo aqui, porque se eu for ter que mostrar passaporte de todo mundo, vai ser tão complicado que você fique aí." Tá certo? Por quê? Para o policial mexicano e americano, um cara como eu, dizendo que era brasileiro, quer dizer, se eu tivesse dito japonês, provavelmente passaria direto. Mas como eu resolvi falar que eu era brasileiro, simplesmente fiquei preso na fronteira do México e Estados Unidos. Então, essa contradição sempre existe. Por quê? Porque se outras raças se misturaram e viraram uma coisa comum, para nós, a nossa afeição não nos deixa esquecer a origem. Tá? Muitas pessoas tiveram, durante muito tempo, algum complexo de ter essa definição. Hoje, eu, sinceramente, quando eu falo com os japoneses do Japão, eu digo: olha, não existe no mundo nenhum país que recebe tão bem os japoneses. Quer dizer, nós não somos discriminados. Nós não queremos cota de japonês. Certo? Nós somos respeitados e as pessoas gostam muito da gente. Então, eu acho que estar no Brasil com esta cara e sendo brasileiro é realmente um grande prazer. E olhando hoje essa imagem, um reconhecimento do trabalho que as famílias japonesas fizeram aqui e no Brasil inteiro, é uma coisa impressionante. E outra coisa impressionante é que nós temos mais de 800 entidades nipo-brasileiras de cultura. Quer dizer, qual é a outra raça que tem esse tipo de instituição? Então, hoje eu sou muito no sentido de que nós temos que valorizar essa coisa. E essas entidades têm que ajudar a realmente colocar a cultura japonesa nas pessoas. Escola de língua japonesa. O que faz de diferente? Na verdade, os alunos praticamente têm que fazer limpeza dos banheiros. Certo? Então, uma mãe de uma menina que não era oriental perguntou para a filha: "Filha, você tem que limpar banheiro na sua escola?" Falei: "Pois é, mãe. Eu aprendi que limpando o banheiro, eu aprendi que o jeito é você não sujar. Porque aí os outros não têm trabalho de limpar. Se você sujou, limpa e depois você sai." Quer dizer, a mãe falou isso na reunião de pais e alunos, pais e mestres, e ela falou para todo mundo. Então, todos que tinham origem japonesa, que sempre reclamam sobre essa coisa de por que a minha filha tem que fazer, ou o meu filho tem que fazer faxina, se tem tanto faxineiro. Na verdade, não tem importância. Não é o fato de fazer faxina. Não é que você, fazendo as crianças limparem um banheiro, você vai dispensar a faxineira. Mas é esse espírito. Quando você tem qualquer festival, quando encerra o festival, você praticamente você dá o espaço limpo novamente. Por quê? Se todos que ajudaram a montar ajudarem a desmontar, você tem um tempinho muito pequeno para você fazer a tokatazuki, é a arrumação do final. Então, eu acho que esses hábitos fazem com que as pessoas consigam entender como é que funciona o coletivo.
porque acho que nós, brasileiros, de um modo geral, estamos indo num sentido muito individual. Quer dizer, todo mundo está pensando na sua vantagem. E se for todo mundo pensando na sua vantagem, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco o coletivo. Então, quando você vê o beisebol, o gaitobol, todos os esportes japoneses, o próprio taiko, quer dizer, não adianta você ser bom no taiko que você vai destoar de todos os outros. Você tem que tocar junto com os outros. Então, essa coisa coletiva, eu acho que é uma coisa que tem que ser mais empurrada para nós, os brasileiros, porque as escolas hoje estão ensinando, não estão educando. E muitas famílias também esquecem de educar os filhos. Falam, não, a escola vai educar. Não é verdade. Eu acho que, então, essas 800 ou mais entidades têm que trabalhar para que seja uma coisa agradável. Porque as crianças de hoje não aceitam o ensinamento como nós aceitamos. Quando a gente era criança, o pai falava, a gente fazia. Tá certo que a gente também não fazia tanto, porque eu acabei não aprendendo a ler e escrever. Mas, de qualquer forma, você ia para a escola, etc. Então, eu acho que esse tipo de educação que se torne lúdica para as pessoas, eu acho que pode mudar o comportamento. Por quê? Tanto empresa, família, escola, a Câmara, depende de pessoas. Então, nós temos que trabalhar na formação das pessoas. Então, eu acho que esses 120 anos de tratado Brasil e Japão foi uma coisa muito marcante, que deu essa troca de 250 mil para cá, 250 mil para lá, em tempos diferentes, mas chegamos nisso. E estamos com um monte de gente aqui, homenageando aqui nesse município, em todos os municípios por aí afora, e que a gente acha que realmente, eu, pessoalmente, acho que o nosso trabalho é isto. Quer dizer, então, quando o Hirakawa me convidou, eu fiquei muito contente, porque é o que eu quero fazer, é o que estamos tentando fazer. Quer dizer, tentar melhorar o ensino de língua japonesa das escolas, fazer qualquer coisa porque as pessoas, ou no taiko, quer dizer, dar um jeito de divulgar mais, colocar mais pessoas, para a gente dar uma melhorada geral. Então, o que eu posso dizer? Quer dizer, aqui, o Kiyoshi mesmo falou, que tem 6 vereadores desde 1958, quando Mairink foi elevado a município. Quer dizer, isso é um privilégio. Sempre tem um vereador nos diversos mandatos, e isso também é uma coisa muito importante, porque também a gente tem que aprender a ser representante, porque, por natureza, a gente é um pouco mais para tímido do que para expansivo, certo? Quer dizer, quando eu fui ser professor, quer dizer, as primeiras aulas, foi uma desgraça, porque a gente não sabia o que fazer, onde pôr a mão. Quer dizer, na época ainda ajudava porque fumava, então você saía fumando muito. Mas hoje a gente acaba dominando a timidez e consegue expor as coisas. E o que eu tenho a expor aqui é que realmente eu estou muito contente de estar aqui, falando alguma coisa, uma coisa que eu acredito e que acredito que foi bom para o Brasil e foi bom para o Japão e para todos nós que somos da comunidade, que a gente se relaciona muito bem. Então, é isto. Quer dizer, eu acho que os 120 anos é um fato legal de ser comemorado. O 18 de junho também é uma coisa ótima de ser comemorado, lembrado, porque senão a gente acaba esquecendo. Quer dizer, de vez em quando a gente tem que ter um tratamento de choque para a gente rever as coisas óbvias.
Porque se a gente esquecer os óbvios, você não sabe nada. Porque o óbvio que é muito mais difícil de explicar do que o difícil. Mas o difícil também a pessoa não sabe explicar, então não vai explicar nunca. Então, o meu interesse hoje foi de falar o óbvio e ver que, na verdade, nós estamos aqui e o fato de eu estar aqui é uma demonstração de que houve uma mistura boa e vamos para frente melhorando a mistura. Muito obrigado.